Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Parto em Foco e hoje o tema são os bebês nascidos na pandemia, os bebês feitos na pandemia e hoje com uma convidada muito especial, a obstetra, ultrassonografista, a minha irmã, Dalila Magione. Eu acho que vai ser um encontro muito especial. Era para ser um encontro durante a gestação e virou um encontro de pós-parto, né? Não será um relato de parto, e sim uma live para falar dos desafios, dos medos, das alegrias de uma gestação vivida durante uma das maiores crises de saúde dos últimos 100 anos da nossa sociedade. Então, vai ser um encontro incrível, provavelmente muito emocionante para mim, né? Tá com a minha irmã do outro lado pela primeira vez aqui dividindo com vocês. Então, já tem aqui a nossa tia Zeli lá dos Estados Unidos, que ótimo, a família também entrando, né? A família Instituto Nascer e a família Magione também entrando aqui com a gente. Acho que vai ser muito emocionante. E recebi aqui a solicitação. Espera um pouquinho. Vamos lá. Não, aqui tem uma solicitação errada aqui, hein? Quase que eu convidei a pessoa errada, hein? Deixa, cadê a Dalila? Manda um oizinho, escreve um oi aí. Dalila, Cecília, psicóloga do Instituto, entrou. A Cecília vai dar uma dica para a Dalila também hoje. Manda um oizinho novamente aí, Dalila. Espera um pouquinho. Transmitir ao vivo com a Dalila. Seja bem-vindo, mamãe. Seja bem-vindo. Bem-vinda. Dalila, seja bem-vinda. Parabéns, né, pela chegada da Aurora essa semana. E como eu estava brincando aqui, falando que não será um relato de parto, tá? Pode ser que você até faça um relato de parto, mas vai ser no curso do Instituto, né? Vai ser em outro momento. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esse desafio, né, que eu imagino que muitas mulheres passaram, muitas mulheres estão passando e ainda vão passar, né? Eu convidei você para esse bate-papo, você ainda estava grávida, a Aurora resolveu chegar, vir um pouquinho mais cedo, né? Bem pouquinho, mas chegou um pouquinho mais cedo e tivemos que remarcar de sábado para hoje, né? Então, eu fiz esse convite por quê? Porque eu peguei a data que a Organização Mundial de Saúde decretou pandemia e coloquei aquela data num aplicativo, né, que médico usa para calcular as datas prováveis de parto, né? E por curiosidade, eu coloquei aquela data né, que a Organização Mundial de Saúde decretou pandemia, como data da concepção de um bebê. Então, o bebê que foi concebido no dia 11 de março, então todos os bebês que foram concebidos do dia 11 de março para frente, esses bebês teoricamente, então do dia 11 de março ele completava 40 semanas no dia 2 de dezembro. Então, teoricamente, todos os bebês que nascerem a partir do dia 2 de dezembro de 2020 são bebês que foram fabricados na pandemia de coronavírus. Então, a gente imagina que essas mulheres e essas famílias passaram por momentos de grande alegria com o diagnóstico, com a chegada de um filho, com a esperança de uma gravidez, mas também por medos e angústias e dúvidas. Então, foi exatamente para isso que eu convidei você, para a gente poder falar um pouquinho, e você vai poder até falar um pouquinho sobre a experiência também, um pouquinho de ter um bebê, e agora já está com o bebê em casa durante a pandemia. Eu queria primeiro que você se apresentasse um pouquinho, né? Você faz parte da equipe do Instituto Nascer como ultrassonografista e também como obstetra, mas eu queria primeiro que você falasse um pouquinho de você. Muitas pessoas aqui, a titia está babando lá dos Estados Unidos, tá bom? Te chamando pelo apelido de Dada, entendeu? Agora, no Instituto, todo mundo vai saber que tem gente na sua família que chama de Dada. Queria que você falasse um pouquinho da sua história, assim, onde você formou, depois que você veio para Belo Horizonte, o que te trouxe para Belo Horizonte,
e um pouquinho da sua trajetória como obstetra, né? Acho que para ambientar um pouquinho, então, conversar com você sendo obstetra vai ser bacana demais. Então, eu e o Emerson, a gente tem muita coisa em comum, né? Além da formação de ginecologia e obstetrícia, a nossa graduação em medicina também foi na mesma faculdade. Eu formei na EMESCAM, que é a Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, no Espírito Santo. A minha graduação foi em 2012, e aí eu me vi diante da decisão de fazer a residência médica. Na verdade, a decisão foi maior para onde eu iria fazer me candidatar à vaga de residente, porque para a ginecologia obstetrícia eu decidi quando realmente eu passei pela cadeira de ginecologia obstetrícia no 7º período da faculdade. E eu entrei na faculdade falando que eu ia fazer dermato, e quando eu passei por dermato no 6º período, eu falei, não é nem um pouco isso que eu gostaria de vivenciar, e a ginecologia e obstetrícia foi realmente algo que me encantou muito. Acho que muitas pessoas devem ter achado que foi grande parte influência sua, mas a gente não vivia completamente distante, um em Vitória e outro em Belo Horizonte. Então, lógico que foi sempre uma inspiração para mim, mas partiu também de mim essa coisa da ginecologia obstetrícia, tá? Realmente, no meu coração, eu gostava realmente, não tive dúvida disso, não. E aí fui fazer residência, eu tentei no Sudeste, prestei para os 4 estados do Sudeste, Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Espírito Santo foi a primeira prova e foi o primeiro resultado a sair. Então, eu fiz a prova no início de novembro, quando foi nessa época, assim, eu já recebi a aprovação no Hospital das Clínicas lá de Minas, do Espírito Santo, né? Na UCAM. E aí eu me tranquilizei, falei, pronto, vou ficar aqui. A minha família falava, a mamãe falava, não, ótimo, você já fica aqui, tá tudo ótimo, né? A família tá aqui, você já fica aqui. Aí foi saindo os outros resultados, e aí o último que saiu foi o PSU aqui em Minas. E aí eu tive a oportunidade de passar no Odete e fiquei na decisão, assim, para onde eu vou. Acabou que a vaga do Odete saiu logo no início da residência. Não cheguei a começar a residência lá no Espírito Santo. E aí, quando me convocaram para cá, eu fiquei super na dúvida se eu ficava lá ou ia para cá. E você me instigando, vem para Belo Horizonte, vem para Belo Horizonte. E aí eu fui conversar com os meus preceptores até do Espírito Santo. O que eles achavam se eu ficava aqui, se eu ficava no Espírito Santo ou se eu vinha para Belo Horizonte. E vários eu conversava e falava, onde você passou lá no Espírito Santo? Eu falei, lá em Minas. Eu falei, não, eu passei na maternidade Odete Valadares. Aí uma professora falou assim, e o que você está esperando para ir para lá? E aí eu tomei a decisão de vir para Belo Horizonte. Eu arrumei a mala num dia e no outro eu assumi a residência do Odete. E foi, na verdade, a melhor decisão que eu tive da minha vida. Daqui, a residência no Odete foi maravilhosa. Foi, nossa, momentos muito marcantes. O Odete me marcou de forma muito positiva. Eu tenho uma grande admiração pela família da maternidade Odete Valadares. Estive lá até o ano passado, trabalhando também. Depois que eu terminei a residência, eu fui convidada a ficar. Depois eu fiz o meu R4 em medicina fetal no Hospital das Clínicas. Também foi um ano que me marcou muito positivamente, que foi o ano de 2016. Várias coisas, tanto pessoais, aconteceram na minha vida. E eu estava dentro do Hospital das Clínicas, uma universidade do qual eu tenho um grande respeito, onde eu tive contato com professores maravilhosos, do qual eu tenho uma admiração muito grande. Então, eu tenho muito orgulho também de ter falado que eu fiz medicina fetal no Hospital das Clínicas. E falo que o Hospital das Clínicas me deu 2 residências, a de medicina fetal e a de ultrassonografia, porque eu acabei saindo de lá
tendo a oportunidade de trabalhar com ultrassom. E é o que eu faço hoje, e é o que é a minha paixão também. Eu amo trabalhar com ultrassonografia. Então, essa é a minha especialização. Eu acabei fazendo a prova de título de ultrassom, então eu também tenho a prova de título de ultrassom. E recentemente eu acabei de defender o mestrado, que eu defendi com 32 semanas. Isso é um capítulo à parte da live. Calma lá, não guarda isso aí. Defender o mestrado com 8 meses de gestação é um assunto que merece um capítulo à parte. Entendi. Então você com essa carinha de nova aí já fez isso tudo, já formou em medicina, eu acho que a genética lá da nossa família é boa, né? Porque você está com a carinha de muito nova, né? E já fez residência de obstetrícia, já fez faculdade de medicina, já fez especialização, mestrado e já está trabalhando há alguns anos, não é isso? Já. Estou trabalhando há alguns anos já. Parabéns, parabéns. Então, aí, ó, muitos abraços, muito beijo para você, Ana Paula, que ótimo. Então, Dalila, foi muito bom você fazer essa sua apresentação. E, então, eu queria começar falando um pouquinho sobre isso, assim, né? Eu acho que a partir do momento que você se descobre grávida, como muitas mulheres se descobriram grávida ali a partir do dia 11 de março, quem ficou grávido depois do dia 11 de março, viveu essa mistura de sentimentos, né? Assim, a super alegria de uma gestação, da chegada de um filho, mas também a angústia, um pouco do medo, as dúvidas, né? A insegurança em relação à saúde do Brasil e do mundo, né? Eu queria ouvir de você, assim, principalmente como médica, né? Mas além de médica e obstetra, você é uma mulher, né? É uma pessoa que também sente todas essas nuances das emoções, né, dos sentimentos. Como é que foi para você, assim, mais ali naquele primeiro momento? Assim? Eu queria que você falasse desse impacto, assim, a partir do momento que você se descobriu grávida. Então, na verdade, a história começa um pouquinho antes, acho de 2017. Um ano antes de eu casar, eu recebi o diagnóstico que eu era portadora de endometriose. E isso foi um baque para mim na época, porque eu falava, não, será que isso pode dificultar no futuro a questão de engravidar e tal? E comecei um tratamento medicamentoso para dar uma barrada na evolução da doença. Eu tinha uma endometriose bilateral nos ovários, acometendo os 2 ovários e pegando parte do meu intestino. Então, eu sabia que isso poderia ser um fator bem dificultador. Quando eu recebi o diagnóstico, eu não fui nem no ultrassonal, eu precisei fazer exames mais avançados para conseguir receber esse diagnóstico, porque não foi fácil, não. E comecei o tratamento, só que o tratamento eu não estava muito feliz com ele. E no início do ano passado eu suspendi esse tratamento. E falei, seja o que Deus quiser com relação à evolução da doença, porque ou eu ficava bem comigo mesma, ou eu continuava o tratamento. E aí eu fiquei 13 meses sem ciclando e nunca engravidei. E aí, Deus escolheu o primeiro óvulo, tinha esse tempo todo, acho que teve 13 óvulos para escolher, ele escolheu o primeiro óvulo que saiu na pandemia. Então, eu fiquei um pouco tensa na hora quando eu recebi o diagnóstico, falei, ai meu Deus. Primeiro que eu achei que o povo ia falar que eu era doida de ter engravidado no início de uma pandemia, que eu ia ser bem julgada nesse ponto. Ainda mais eu da área de saúde, como você engravida no meio de uma pandemia e tudo. Fiquei com muito legal, perdão, muito legal você falar isso, Dalila, porque provavelmente foram sentimentos que muitas pessoas viveram, talvez, né? Assim, a partir do momento que se descobriu grávida, né? Esse relato seu da percepção ou da preocupação do julgamento, né? Eu fiquei bem preocupada, assim, mas, na verdade, foram durante as consultas de ultrassom que eu fazia,
que eu trocava muita experiência com as mulheres, né, do Instituto, do qual eu, não só do Instituto, eu sempre conversei e tal, e essas conversas me tranquilizavam, assim, eu percebia que o que eu sentia, eu compartilhava com essa mulher, e a gente ficava trocando, eu ficava brincando, e a gente vai trocar figurinhas, então, e tudo. Eu tenho várias mulheres que estão juntinhas comigo, umas acabaram de ganhar, outras ainda estão para ganhar, onde a gente compartilhou muito, muito, muito esses momentos de insegurança, de tudo. E foi muito bom. Eu acho que eu trabalhei a pandemia inteira, né? Então eu não fiquei. E o que me deixava mais tranquila era sempre eu poder compartilhar tudo isso dentro do consultório com as mulheres que estavam vivenciando tudo, a mesma coisa que eu estava vivenciando. Às vezes, as mesmas inseguranças, a gente conversava e eu ficava, não é só eu que estou sentindo isso. E às vezes elas me tranquilizavam e eu tranquilizava elas, né? Às vezes elas ficavam inseguras e percebia que eu da área estava, não, fica assim, não, vamos lá e tal. E às vezes eu dava força para elas e elas também me davam forças para conseguir superar, né? Porque a gente, o Covid, a gente não sabia nada, né? Durante a gravidez era tudo muito incerto, a gente não sabia se pegasse, o que poderia ocasionar, se poderia existir uma transmissão vertical. Então, assim, foi uma época de bastante insegurança mesmo. Mas, graças a Deus, eu trabalhar me ajudou muito eu compartilhar esse momento com as mulheres. Que legal, muito bom você falar isso, né? Assim, como que esse relacionamento seu com as gestantes, ou seja, você teve oportunidade que poucas pessoas têm na vida, que é durante a vivência da gravidez, né? Você ter uma amiga grávida. Imagina vocês que estão assistindo a gente aqui, que ficaram grávidas durante a pandemia, ou grávidas em qualquer momento da vida. Você ter uma amiga grávida, você ter duas amigas grávidas para você conversar, né? Para você compartilhar, para você perceber que talvez um sintoma que você acha que está super incomodando você, incomodando mais a sua amiga, ou que você não tem sintomas que ela tem, né? Olha que coisa interessante, né? Que provavelmente as médicas obstetras vivem, né? E você ali no ultrassom recebendo essas mulheres para viver um momento especial, que é de se relacionar com o bebê, que é ver o bebê, né? Todas sempre falando de forma muito carinhosa do seu cuidado nesse momento, né? E provavelmente na gestação ainda você deve ter evoluído ainda um pouco nessa delicadeza da importância, né? A gente sempre conversou sobre isso, né? Quando você começou a fazer ultrassom obstétrico, eu falava, importantíssimo que o ultrassonografista entenda que não está fazendo ultrassom do rim de uma pessoa. Não é ultrassom da vesícula, não é ultrassom que vai medir ali 3 centímetros de um órgão. Você está fazendo ultrassom de um filho de alguém, de um cidadão, de uma pessoa que vai nascer, de uma pessoa que é importante para aquela família. Então, o ultrassonografista obstétrico, ele precisa de ser um ultrassonografista diferente, e eu acho que você é dessas ultrassonografistas diferentes. Então, muito legal que você teve várias amigas, então, né? Você tinha 5, 10 amigas para você conversar todos os dias durante o exame, né? Foi muito rico, muito legal. Mas fala um pouquinho em relação a medos, o medo da médica, né? Eu queria que você falasse um pouquinho assim. Eu cuido muito de médicas grávidas, né? Mas, na verdade, eu cuido mais de advogadas grávidas. Eu sou especialista em advogadas, mas eu cuido também de muitas médicas. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, o fato de você ser médica, entender dos riscos, ler sobre isso cientificamente e viver uma gestação durante a pandemia, ou seja, as preocupações, não só em relação ao coronavírus, mas em relação a outras coisas, o parto prematuro, uma complicação, uma pré-eclâmpsia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Os medos da médica, eu quero saber os medos da médica grávida.
Na verdade, uma pergunta que era muito frequente durante as consultas de ultrassom era: você deve fazer ultrassom toda hora, né? Eu respondia: não, eu não faço ultrassom em mim toda hora. Dificilmente eu pego a sonda e coloco em mim para ficar vendo e tudo. Isso era uma pergunta. Acho que era. Eu não passava um dia sem receber essa pergunta. E O sonho de todas elas é ter um ultrassom em casa para ver o bebê toda hora, né? Teoricamente, você tinha esse sonho realizado, né? O ultrassom nas suas exatamente. mãos. Eu brincava que quando eu não morava aqui em BH, eu tinha que vir para BH, eu acordava 5 horas da manhã porque eu tinha que ir para a Feira Hippie se eu não chegasse aqui e não fosse para a Feira Hippie e tal. Agora que eu mudei para Belo Horizonte desde 2013, acho que eu conto nos dedos de uma mão quantas vezes eu fui na Feira Hippie. Então é aquela coisa assim, quando você tem, você tá assim, tá lá, se eu precisar eu uso. Então, como estava indo tudo muito tranquilo, eu não era dessas que ficava pegando a sonda e ficava vigiando o bebê, assim, não. Porque eu tenho isso, que isso eu crio uma falsa ilusão de segurança. Então, eu não era dessas. Eu fui muito tranquila com relação à questão do ponto de vista do ultrassom. Que bom. Agora... E falando, Dalila, é muito importante isso que você abordou, porque cientificamente ultrassons desnecessários podem levar a intervenções desnecessárias. Então, o ultrassom é um exame complementar ao acompanhamento médico, né? Em muitos países mais civilizados e mais desenvolvidos que o nosso, o ultrassom é realmente uma coisa muito séria. Vai lá fazer o exame, né? Nos Estados Unidos existem locais que nem entregam o laudo para a mulher, né? Vai direto para o médico. Isso é uma coisa de médico para médico, né? Mas no Brasil tem isso, né? O ultrassom como um momento de se relacionar com o bebê, de ver a imagem, um momento também de conexão com o bebê, né? Mas que feito de forma excessiva e desnecessária pode também levar a intervenções desnecessárias. Então, eu acho que eu sempre falava, uma falsa ilusão de segurança. Você tem uma falsa ilusão. Exato. Aí eu nunca, acho que eu brinquei uma vez, que foi um pontual, assim, se eu não me engano, foi numa VCE que eu fiz essa brincadeira, que eu mesma peguei a sonda e fui mostrar, a paciente brincou, eu fui pegar a sonda e fui mostrar. Acho que foi a única vez que eu fiz essa brincadeira. Eu não tinha esse costume, de eu me avaliar, não. Nesse momento eu tinha as pessoas do qual eu confiava que faziam essa avaliação para mim, e foram avaliações também muito pontuais, eu não fiquei fazendo avaliações de forma desnecessária, não. Agora, do ponto de vista... pode falar. Os medos da médica. Na verdade, quando a gente detém o conhecimento, você fica muito assim, né? Opa, será que vai acontecer comigo? Eu tive um episódio numa fase fora da gravidez que me deixou um pouco preocupada com o que aconteceu, e eu associei isso a um possível parto prematuro numa gestação. Então, eu fiquei com aquilo um pouco na minha cabeça, e quando eu fiz a primeira consulta, e com relação a esse negócio do medo, eu falei que eu tinha um certo receio dessa questão do parto prematuro. E isso ficou um pouquinho assim comigo. Quando eu fiz a avaliação no momento adequado para descartar o parto prematuro, eu já fiquei um pouco mais tranquila. Mas mesmo assim eu fiquei um pouco preocupada com isso. O que tinha acontecido, se estava tudo bem e tal. Sempre ficava vigiando as contrações que estavam vindo. Isso foi, assim, eu sempre tentava lidar um pouco, tirar isso da minha cabeça, porque apesar de eu sentir essas contrações, eu não tinha nenhum outro sinal de alerta para acionar a equipe e tudo. Em nenhum momento eu acionei, mas isso foi um pouquinho do que eu fiquei preocupada. Mas, graças a Deus, eu consegui lidar, eu mesma consegui lidar muito bem com esse medo que eu tive e tudo. Não criei muito alarde, fiquei só eu mesma observando, porque eu sabia que os momentos, os sinais que poderiam me alertar alguma coisa, e em nenhum momento nada disso apareceu.
Então, foi um dia de cada vez e tudo. Esse foi um ponto que eu fiquei preocupada durante a gestação. Aí, beleza, quando passou uma fase que eu fiquei mais tranquila, que foi a Não, espera um 34ª. pouquinho. Deixa eu fofocar agora, entendeu? Então, gente, deixa eu contar o seguinte: a Dalila fez um exame na vida ginecológica dela, e aí ela ficou na cabeça de que aquilo que ela viu no exame, que a médica falou, podia demonstrar uma certa fragilidade do colo do útero dela. E ela ficou grávida, obviamente, e isso gerou uma preocupação de risco de parto prematuro. Só que cientificamente não tinha nenhuma conexão do que ela viu lá, né? Então, e os exames vinham mostrando que estava tudo perfeito, não tinha. Então, ela não precisou de usar medicação e nada para prevenir parto prematuro. Mas o seguinte, o que eu queria contar de fofoca é o seguinte: ela ficou com isso, com esse medinho. E esse medinho vinha também pequenas contraçõezinhas naturais da gravidez. Só foi ela chegar a 34 semanas, passou o risco de parto prematuro, no outro dia ela parou de ter as contraçõezinhas de ameaça de trabalho de parto. Então, para vocês verem o que acontece com grávida obstetra também, entendeu? Então, virou a semana que o bebê não era mais prematuro, ela parou de queixar as contrações. Foi, verdade. Não Eu foi não isso? senti mais nada. Foi. Parou de sentir. Foi, parei de sentir mesmo, não tive mais nada. Aí fiquei mais tranquila desse ponto. Só que na evolução da gravidez, eu trabalhei normal, porque minha vida é normal, e acabei retardando um pouco o meu enxoval. Eu já estava lá no 5º para o 6º mês, eu não tinha nada. Eu até fiz um breve depoimento, um breve desabafo no Instagram, que eu brinco que o Instagram é a história da minha vida, assim, eu fico contando um pouco das coisas. E aí eu falava que um dia eu sentei na frente das 2 gavetinhas que eu tinha e chorei porque eu não tinha nada, não tinha comprado nada e tudo. Mas ao mesmo tempo eu estava tranquila porque eu estava fazendo tudo bonitinho pré-natal, né? Eu estava me cuidando mais, eu estava cuidando da minha alimentação, eu já estava fazendo fisioterapia, eu estava cuidando da minha mente, eu já estava assim, trabalhando muita coisa. Então, assim, mesmo eu não tendo feito enxoval, eu fiquei tranquila com relação a isso. Mas Até porque na gravidez o enxoval mais importante exatamente. Não é o bercinho, não é o quartinho, é um enxoval emocional, um enxoval de conhecimento. Então, se você se nutrir de conhecimento, se você estiver emocionalmente bem, segura, preparada, é o melhor enxoval que vocês, as gestantes que estão ouvindo a gente, vão ouvir, né? Então, isso é muito importante. E com isso eu deixei o enxoval para o final. Aí quando eu fui começar a olhar as coisas para comprar, eu escutava até nas lojas. Mas para quando? Isso foi em outubro, meados da 2ª quinzena de outubro. Mas seu neném é para quando? Eu falei para dezembro. Ela falou, mas eu não tenho nada para te entregar para dezembro, não. Eu falei, como assim? Ela, não, eu preciso de um prazo. Eu falei, moça, então me dá o que tem de pronta entrega aí. O que você tem de pronta entrega para você me vender? Eu lembro de eu perguntar à mulher assim, mas você me vende essa cômoda aqui? Ela, não posso vender não, que é o meu único mostruário. E aí eu tive que comprar meias coisas meio à pressa assim mesmo. Então, o meu enxoval foi meio assim, foi um pouquinho de última hora. Não montei assim aquela coisa toda, assim, não. Mas preparei tudo bonitinho. E aí, na reta final, eu resolvi dar uma desacelerada um pouco, para eu poder alinhar mais essa partezinha finalzinha, assim. Então, eu falei que com 36 semanas eu ia dar uma parada para eu me conectar para essa reta final do parto, muito da gravidez, né? Me preparar mais para o parto, me internalizar ali e focar. Só que no dia que eu sair de licença, eu comecei a apresentar uns sintomas estranhos, assim, que no início eu achei que eram uns sintomas inespecíficos, assim. Eu fiquei com uma azia muito grande durante o dia e à noite minha garganta começou a pegar um pouco. Falei, deve ser a acidez ali que tá me incomodando, ok. Só que no outro dia começou a evoluir, depois do outro dia o negócio piorou, mas depois parou do nada.
E eu comecei a ficar tensa, achando que eu pudesse, na reta final, tipo, trabalhei a gravidez inteira, aí vem o bendito do Covid agora, não é possível. E aí eu fiquei tensa, eu falei, não, não é possível. E aí foi a tensão do Covid. E o Covid me pegou e eu achei que eu pudesse estar, fiz o teste e feliz, nossa, foi assim, tirar um muro de cima de mim. Fiz o teste e do PCR no quarto dia desses sintomas e ele deu negativo, não era nada. Mas eu fiquei eu vivi uma tensão muito grande ali. Ali naquele momento eu falei, não, é hora de eu me isolar, não vou fazer mais nada, vou ficar realmente quietinha em casa. Porque me veio muita coisa. Eu falei, eu pego, aí meu marido vai pegar, e ele não vai poder entrar na maternidade, não vai poder assistir. E veio nossa, um turbilhão de coisas na minha mente, assim. E quando eu peguei o resultado negativo, eu falei, não, é agora, é a hora de eu ficar mais, realmente, pensar em mim, ficar mais quietinha. E foi realmente nessa segunda onda agora. Essa segunda onda não, né? Na primeira onda ainda, que não terminou. Então... foi outro medo que eu tive, que eu fiquei muito, muito tensa. Se teve uma vivência da gravidez que eu fiquei tensa, assim, muito tensa com o Covid, foi essa, dessa reta final, quando eu ameacei um sintoma e eu fiquei, meu Deus, será que eu, né, poderia estar? E aquilo ali começou a me gerar uma tensão muito grande, mas ficou muito... Aí foi tranquilo, aí eu já... Que bom, que bom. Imagina, né, no final da gestação. E, Dalila, uma preocupação, eu recebi mensagens de mulheres, né, me perguntando, fazendo aqui perguntas para essa live em relação, assim, à dificuldade de algumas mulheres de se preparar do ponto de vista de educação perinatal, assim, né? Mesmo você sendo grávida, né, a gente conversava isso muito no pré-natal, né, a importância de você desconectar da mulher grávida e se conectar à mãe, trazer o seu marido junto com você e vocês construírem junto ali um arcabouço de confiança, de informação. E fala um pouquinho para elas assim o que você teve que fazer, um pouco improvisar, um pouco da coisa virtual, né? As lives, a leitura, coisas que talvez faria em cursos presenciais, teve que adaptar, né? Isso, muitas mulheres devem estar vivendo isso, né? A dificuldade, poxa, de me educar adequadamente e, obviamente, a tecnologia criando oportunidades de poder aprender de várias formas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho se isso te atrapalhou um pouquinho, se você... como é que você conseguiu lidar com isso? Não, é importante falar que, apesar de eu ser da área, né, eu saber muita coisa do que estava acontecendo comigo, meu marido não é da área. Então, ele trabalha com tecnologia. Então, era muito importante eu trazer ele para dentro do pré-natal, assim, ele vivenciar o pré-natal comigo, ele entender tudo. Então, ele foi extremamente participativo, todas as consultas ele participava. Então, eu trazia ele muito para perto de mim no pré-natal. Então, a gente lia e assistia muita coisa juntos. Muita coisa eu aprendi também. Com relação aos 1000 dias, a gente leu bastante. Ele leu muito, ele tem vários relatos de como a gente vai conduzir a partir de agora, depois que ele leu mais a respeito do assunto, mudou muita coisa também a forma da gente conduzir com relação à gravidez e até, né, esses primeiros momentos da Aurora aqui fora e tudo. Então, essa educação perinatal foi extremamente importante. Mesmo eu estando dentro da área, eu participei de tudo, essa construção. Foi uma construção multidisciplinar, do ponto de vista... Aprendi muito com a Carol da Nutri, porque no primeiro trimestre eu fiquei bastante sintomática. Eu brinco que eu tenho fases, nas fases de transição da mulher, eu percebia que eu evoluía com um pouquinho de blues.
Eu tenho um marco muito grande da minha menarca, da minha primeira menstruação, com 13 anos, e eu lembro do dia que a menarca, né, apareceu. Eu tomei um susto, assim, eu fiquei assim, nossa, eu fiquei assim, meu Deus do céu, como eu vou contar para, né, para minha mãe que eu tô menstruada, e fiquei naquela coisa. Então, foi um marco muito assim, por que que eu reagi desse jeito? E eu vim ao longo da minha vida pensando, eu acho que o outro marco vai ser o puerpério. Eu imaginava que ia ser no puerpério. E eu não tive isso no puerpério. Eu estou muito tranquila no puerpério. O puerpério está sendo muito leve, muito tranquilo. Eu tive isso logo no diagnóstico da gravidez, que eu fiquei... Foi o diagnóstico no meio da pandemia, e eu comecei a ficar muito sintomática. E eu acabei evoluindo com um blues alizinho, assim. Uma hora me pegava meio assim, falava, meu Deus do céu, eu tô vivendo isso mesmo, e não sei o quê. Então, aquele momento me marcou um pouco e eu consegui lidar muito bem com ele, foi só naquela fase. Depois, eu acho que foi uma mistura de tudo, né? Assim, acho que hormônio e tal. Depois que eu passei dessa fase do primeiro trimestre, o segundo trimestre foi super tranquilo, foi super leve, os sintomas já acabaram, deu para curtir mais, a barriga começa a aparecer. Então, foi muito bacana, mas foi uma construção realmente no pré-natal. Eu estava falando da Carol Nutria, eu aprendi muito com a Carol com relação ao tratamento dos meus sintomas. Depois comecei a fazer a físio com a Ana com a Ana Paula, e foi de uma grande valia, muito grande. Comecei a físio logo no início, você perguntava para ela assim, quando que é o ideal começar a fisioterapia? Não, começa logo no início do segundo trimestre, 14 semanas, eu estava lá na primeira consulta, feliz da vida, e vão lá, e vão tocar. E fui muito lá, fiz essa construção. Fiz uma construção com as terapias complementares também, que me ajudaram muito, assim, a questão de corpo e mente, tipo, mentalizar aquilo, né? Tudo. Foi muito bom. Eu fiz essa construção muito grande no pré-natal, assim. Que bom. E com relação a cursos, eu também fiz tudo. Eu brinco com relação até ao curso prático. Eu não precisava fazer o curso prático, mas eu Você é professora do curso prático, você vai lá fazer o curso prático. Eu vou lá mas fazer conta para eles assim, o tamanho da importância que foi para o seu marido, como você viu isso sendo importante para ele. Foi. Quando eu sentei com ele para a gente fazer o plano de parto, ele não se interessou muito assim, não, na hora da gente conversar. Ele não estava entendendo muito o que estava escrito. Aquilo não chamava muita atenção dele. Ele sentou, fez comigo, eu mais respondendo as coisas. Eu perguntava algumas coisas para ele, ele respondia tipo, tá, pode ser o que você achar melhor para você. E foi engraçado que eu fiz isso acho que 1 ou 2 semanas antes do curso. Aí eu fiz isso com 33 semanas, assim, eu sentei para fazer com ele, e com 35 eu fui fazer o curso prático. E aí ele falou assim, nossa senhora, o curso é muito bom, deu muita noção, deu entender o que estava acontecendo e tal. E eu vi muito no vamos ver do trabalho de parto, né? Dessa fase latente, o quanto o curso o preparou ali naquele momento. Eu não precisava fazer nada, ele mesmo já vinha, ele já mesmo me ajudava. Então, assim, foi muito, muito, muito positivo. Estou falando do curso prático de preparo para o parto. Né? Porque eu também tenho coisas positivas para falar do curso de aleitamento né? também. Se preparar para esse momento, né, que você está vivendo aí. Hoje eu estava conversando com 2 gestantes, hoje praticamente numa sequência de uma consulta para outra, e eu falando exatamente sobre isso, assim, obviamente a mulher grávida ela já começa a ler mais, ela está mais antenada nas coisas, começa a seguir determinados profissionais e tal, ela vai se inteirando de uma forma mais rápida, né? E o raciocínio masculino é um pouco diferente, assim, como eu vejo, assim, como é legal para eles esses encontros que duram um determinado tempo, e ele senta ali, igual em 4 horas, ele aprende um monte de coisa, né? Isso sendo muito importante para trazer o marido para próximo da mulher e das informações que precisa, né? E você falar que sentiu assim
que ali na hora do parto, aquilo que ele aprendeu ali fez diferença para você, mulher vivendo, pô, isso é muito legal, muito bacana. Nossa, da fisioterapia que ele aprendeu a fazer, ele estava comigo quando eu estava fazendo o Hipnol e tal, ele vivenciou uma sessão de Hipnol comigo, e ele perfeitamente, igualzinho na sessão de Hipnol, no meu ouvido, falava, relaxa, 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 solta, libera, não, relaxa. E ele falava exatamente ali as mesmas palavras e tudo, que ele vivenciou ali, igualzinho. Foi muito bacana mesmo. Muito bom. Dalila, ó, já chegando aqui 45 minutos, tinha alguns pontos que eu queria abordar com você, mas eu fiz uma surpresinha, você não está sabendo, eu convidei alguns profissionais do Instituto para darem uma dica de ouro para uma mãe, né? Então, isso vai, obviamente, para você, mas vai também para todas as mulheres que vão estar assistindo a gente aqui. Agora, ao vivo, ou milhares de pessoas que vão assistir, porque isso vai ficar salvo no IGTV. Agora, a partir de 1º de dezembro, sai o resumo das lives no nosso canal no YouTube. Então, vocês vão poder compartilhar também os vídeos no YouTube. E eu vou convidar alguns profissionais do Instituto para poder dar rapidamente, serão 2 minutinhos, eles entram, dão uma dica de ouro para você, você assiste aí, se emociona aí, e no final eu vou convidar você de novo para poder entrar, e se porventura a Aurora estiver amamentando, não tem problema, tá? Então serão dicas de ouro. A Aninha acabou de chegar aqui, eu vou chamar então a Aninha. Aninha, você está preparada aí para poder entrar, Aninha? Ou você está amamentando também? Posso te chamar, Aninha? Manda um oi aí falando que pode me chamar. Quem falar pode chamar primeiro, entra, tá? Então, quem quiser entrar, fala pode me chamar, eu vou clicar e estou convidando, tá bom? Eu convidei a Cecília Antipoff, a psicóloga infantil, eu convidei a Carol, nutricionista, a doutora Aninha aqui. A Aninha falou que está preparada demais, então você vai sair rapidinho e eu vou entrar com ela e depois vou entrando com outras pessoas. No final eu te chamo de novo, tá bom? Combinado. Beijo. Obrigado. Será que... Ei, tudo bom? Era para me chamar mesmo? Você falou Aninha, mas era você. Então, Cecília, 2 minutinhos para você mandar uma dica de ouro, obviamente, para uma mãe que acabou de ter bebê. Hoje é dia 23, ela teve bebê no dia 18. E está aqui toda feliz fazendo live, descontraída. Ela está se dando muito bem com esse puerpério, né? Então, a dica da psicóloga infantil para todas as mães, né? Todas as mulheres que estão vivendo esse momento agora que a Dalila está vivendo. Tá. Primeiro, um beijo para a Dalila, né? Tô super impressionada com ela ali fazendo uma live toda plena e fiquei lembrando quando a Mel nasceu. Eu com 5 dias, eu tava acabada e ela tá maravilhosa, né? Então, Dalila, um beijo, parabéns, lindeza. A minha dica de ouro, né? Eu vou trazer muita questão emocional, ela vem bifurcada em 3. Eu pensei em 3 palavras para compartilhar. Pensando muito na minha experiência, né, quando a Mel nasceu há 5 anos atrás, a primeira palavra que acho importante você, Dalila, incorporar é a aceitação, né, porque a gente tem uma tendência natural a criar muita expectativa. Eu, Cecília, criei a expectativa que a Mel seria aquele bebezinho Buda, né, que não ia chorar, que ia dormir super bem. Criei expectativa em relação à alimentação, criei expectativa em relação ao meu estado emocional. Isso me atrapalhou, né? Porque eu não aceitei as coisas como elas estavam, como elas eram. Então, aceitar, né? Aceitar os dias difíceis, aceitar os dias em que você vai precisar de chorar, aceitar os dias em que a Aurora não vai, né? Não vai estar bem, vai estar chorando, vai estar demandando de você. A primeira palavra é aceitar, abrir espaço para o que acontece. A segunda é ressignificar, né? Porque os desafios, eles vão aparecer, isso é inerente à chegada de um bebê. E ressignificar é o quê? Diante de um desafio, eu intencionalmente colocar dar um significado positivo para aquilo ali. Vou dar um exemplo.
A Mel teve muita cólica e refluxo, tudo junto e misturado. Então, eu me pegava, às vezes, uma tarde inteira andando com ela pelo meu apartamento, para lá e para cá, e eu ficava esgotada fisicamente. E eu amo fazer atividade física, né? Então, para não pirar, né? Para minha cabeça não ir para um lugar ruim, eu fechava meus olhos com a Mel no colo e pensava, essa é a minha atividade física do dia. Estou fazendo exercício para o braço, para a perna. Então, só um exemplo simples, né? É ressignificar. Quando o Ian nasceu, eu tinha que amamentar, ele acordava de 2 em 2 horas e eu amamentava. O que eu pensava? É o meu momento de pensar coisas boas. Eu inventava mantras positivos para mim. Eu falava assim, eu, Cecília, sou uma mãe carinhosa, presente, consciente. Então, ressignificar. O Ian me acordava de madrugada, eu falava, opa, é a hora de eu falar coisas boas para mim, ao invés de ficar naquela reclamação. E a terceira e última dica, né, bifurcada aí, é descansar. A gente acha, não, eu tô ótima, a Aurora dormiu, mas eu tô ótima, deixa eu fazer um jantarzinho, não, deixa eu arrumar esse armário. Deixa eu fazer uma live, deixa eu fazer, tá vendo? Deixa eu fazer uma live. Eu falei, gente, onde o doutor Emerson estava com a cabeça quando chamou a Dalila para fazer uma live e ela quando aceitou, né, em pleno puerpério, mas tá ótimo. Então, Dalila, a Aurora dormiu, vai descansar, mesmo se não conseguir dormir, deita, fecha os olhos, põe uma música relaxante. Pode não fazer sentido hoje, mas a longo prazo você vai entender. A gente precisa descansar. Beijo, obrigada pela oportunidade. Muito bom. Espera um pouquinho, eu vou tirar você e vou entrar agora. Quem chegou aqui é Giovana vai falar para gente, então, agora uma dica de ouro de aleitamento materno. O momento é super oportuno. Espere um pouquinho. Beijo. Oi, boa noite. Tudo bom? Manda, Giovana, você é a nossa enfermeira de aleitamento materno. Manda uma dica de ouro para a Dalila e para todas as mães que acabaram de ter bebês ou que terão bebês nos próximos dias. A verdade é que o grande conselho é tudo que vocês já falaram, que é em relação à construção durante a gestação, ao longo da gestação, né? Se empoderar de informações. E eu tenho aprendido muito com a Dá, que eu estou tendo o prazer de acompanhá-la, né? Acompanhá-los nesse puerpério. E a tranquilidade dela tranquiliza todo o ambiente. Por quê? Porque ela adquiriu informação. Então, ela sabe que as coisas não são fáceis, que muitas vezes a Aurora vai chorar, que vai ser difícil, né? Mas eu vejo uma conexão muito grande das duas. Então, às vezes, ela pega a Aurora no colo, abraça, aconchega e só fica lá sentindo o cheirinho dela e aí a Aurora se acalma. Então, o conselho que eu tenho para as mães é se tranquilizarem que tudo passa, estabeleçam essa conexão com os filhos de vocês e tenham segurança de que tudo que vocês estão fazendo é o melhor que vocês podem fazer e aos poucos as coisas vão entrando nos eixos. Muito bom, adorei essa dica, Giovana. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, Aninha, Ei, tudo bom? tudo bem? Aninha é pediatra do Instituto e mãe, né? Então, assim, você tem a sua dica de ouro, ela é uma dica muito importante, porque você, além de pediatra, além de estudiosa do assunto, você acabou de viver tudo isso que ela está vivendo, você passou há meses, né, de ter um bebê em casa e tem um bebê em casa, né? Então, fale aí uma dica rapidinho para Dalila, uma dica de ouro da pediatra. A minha dica de ouro, que eu pensei primeiro em te falar, é isso, que tudo passa. Tudo que é bom e tudo que é ruim. Então, alguns momentos mais difíceis que eu estava com a Gabi, a Cecília comentou que a filhinha dela teve cólica, a minha também teve muita cólica. E naqueles momentos de mais cansaço, mais desespero, eu lembrava, isso vai passar. Tem hora para acabar. Então, eu tentava me conectar com ela, cheirava a cabecinha, abraçava, beijava, porque eu via que também as coisas boas iam passar. Ela ia crescer e aquele bebezinho recém-nascido que cabe no colo vai crescer e isso também, tudo que foi bom vai passar. Então, tente ter sempre isso em mente, que tudo vai passar. O que é bom e o que é ruim. Então, nos momentos bons, curta intensamente. Nos momentos mais difíceis, também tente tirar proveito da maneira mais positiva.
E como pediatra, eu falo para você tentar se conectar muito, muito com a Aurora. Viver esse instinto materno, seguir seu instinto, seguir o coração, porque muitas pessoas vão dar opiniões, palpites, e a gente que sabe o que é melhor para o nosso filho. Então, tentar seguir sempre essa intuição. Eu acho que isso é muito importante. Ela não falha, ela não erra. Então, toda vez que a gente segue nosso coração, nossos princípios, nossas vontades, a gente fica mais tranquilo. Que bom, Aninha, muito bom. Foi ótimo receber a sua dica. Uma dica da fisioterapeuta. Boa noite. Tudo bom? Mas dica de fisioterapeuta, fisioterapia não é só na gravidez, não, Ana? Depois que nasce, preciso fazer fisioterapia? Igual você fala, né, Emerson? É 50% antes, 50% depois, né? Exatamente. Então, uma dica que o primeiro parabéns da Lila foi para mim uma honra enorme cuidar de você, ver o tanto que você, né, realmente se preparou para esse processo, né? Assim, fisicamente, emocionalmente. Então, foi muito bonito fazer parte desse processo de perto, né? E acho que a dica que eu posso te dar nesse momento é não se esqueça de você, né? Eu acho que a gente, no pós-parto, a gente fica muito pro bebê, né? E é um momento muito importante de conexão, de cuidado com o bebê. Mas uma mãe que cuida bem de um bebê é uma mãe que está bem com ela mesma, né? Então, acho que é muito importante você lembrar de cuidar de você, do seu corpo, da sua mente, né, assim, do seu assoalho pélvico, para que você esteja bem e inteira para cuidar dela, né? Então, acho que essa é a maior dica. Porque parece assim, ah, não, mas eu não tô sentindo nada, eu tô precisando cuidar dela, e aí a gente não fica bem com a gente. A hora que a gente vê, a gente não fez xixi, a gente não foi ao banheiro, a gente não comeu, né? Como que o nosso corpo se recupera dessa forma, né? Então, o puerpério, ele é o momento que nosso corpo está retornando. Então, a gente tem que permitir e cuidar para que ele se recupere da melhor forma possível. Que bom. Ana, e uma dica assim, específica, assim, né? Você chega na casa da puérpera, como você chegou hoje, e a puérpera está sentada errada, entendeu? Então, dá uma dica pro períneo, então, né? Dá uma dica para as mulheres do assoalho eu pélvico, fui, né? Inclusive na casa da Dalila. Cheguei lá, ela sentada, né, amamentando, tentando achar uma boa posição para a Aurora, né, ter uma boa pega. E aí, né, isso a maior parte das mulheres fazem, né? Às vezes elas sentam de perna muito afastada, de perna de índio, de perna muito aberta. E isso pode acabar forçando os pontos ou até mesmo a própria musculatura. Mesmo um períneo íntegro, se ele fica numa posição de alongamento, de abertura, isso atrapalha o retorno, né? Atrapalha a cicatrização, atrapalha o retorno, né? Pode fazer, às vezes, um pontinho abrir. Então, tentar, né, durante o dia, durante o cuidado, durante todo o tempo, evitar ficar com as pernas muito afastadas, né? E evitar agachar. Eu acho que é um cuidado especial aí, principalmente, né, com o períneo. Que bom. Cuidar do períneo durante a gravidez e o pós-parto, independente da via de parto. Pode deixar esse recado? Pode, exatamente. Né? E já pós-parto imediato, 10 horas pós-parto, está liberada para voltar a cuidar. Ih, que Quanto ótimo. antes, melhor. Muito bom. Foi ótima a sua dica também para a Dalila e, obviamente, para muitas mulheres que vão passar por um pós-parto, né? Esse olhar de cuidado com o corpo, né? E principalmente com o assoalho pélvico vindo da fisioterapeuta, tá bom? Muito obrigado. Vamos voltar com a Dalila agora para a gente finalizar essa live. Beijo, tchau, tchau. Ei, tudo bom? Amei, que lindo, amei, obrigada. Então faz um agradecimento aí às meninas, Nossa, todas que mandaram mensagem para você. Eu amei, vou tentar falar um pouquinho. Cecília, é isso mesmo, aceitação. Eu falo que isso foi muito construído, né, primeiro para o meu parto, assim, porque eu não idealizei um parto, eu não tinha um parto X ou Y na minha cabeça, eu só pensava que eu queria ter uma experiência positiva, independente da via de parto, porque era muito comum as pessoas perguntam, mas você vai tentar parto normal? Eu falava assim, eu quero um parto seguro, eu quero um parto que for mais tranquilo, eu estou me preparando para os dois. Então, eu só tinha isso em mente, eu queria um parto
seguro, eu queria um parto, uma experiência positiva de todo o processo. Então, isso é muito importante assim mesmo. E o puerpério está sendo muito, muito tranquilo, assim. Eu tô tendo uma rede de apoio muito grande, e isso é muito, muito, muito positivo. Realmente o puerpério é muito desafiador. A amamentação, eu sempre escutava, né? E sempre eu mesma falava para os pacientes, calma que a amamentação é desafiadora. E realmente eu viver na pele, e isso foi muito grande. E eu ter essa rede de apoio foi fantástico com a Giovana. A Giovana já veio aqui em casa no primeiro dia. E eu já fui fazendo uma construção daquele processo, de entender o processo, de tentar levar o processo mais leve e tudo. E hoje até, durante a consulta do quinto dia hoje com a Aninha, que foi ótimo, foi também receber as notícias que estava tudo bem, que estava tudo direitinho. Tranquiliza muito a gente. E a Giovana logo depois me mandou uma mensagem aí, como é que foi? Tudo. Eu falei, Gi, tá ótimo, tá tudo tranquilo, a amamentação foi mais... Tá sendo... Os 2 primeiros dias foi tranquilo, porque ela dormiu, acho que ela estava, né? Acho que as 48 horas de fase latente deixaram ela bem cansadas. Aí nos primeiros 2 dias ela ficou bem cansadinha, então foi bem tranquilo. E aí depois veio a questão do desafio da amamentação ali naquele momento, né? Porque o bebê tinha reserva ali para aqueles primeiros dias, e depois a amamentação tinha que suprir, e foi o grande desafio. Giovana me ajudou muito. E hoje na Aninha, ela falou, perdeu 12%, na verdade perde até 10%, né? E isso em nenhum momento me abateu. Eu ainda falei com a Giovana assim, Giovana, perdeu 12%, mas foi raça, porque foi só peito, eu venci aquilo ali, então esses 12% para mim não poderia ter perdido até menos, mas foi peito mesmo que eu consegui ali. E hoje, nas últimas 24 horas, está fluindo muito bem, eu estou muito tranquila, a rede de apoio aqui está muito grande, participar da live está sendo muito bom, me arrumei, enquanto ela estava lá, tá lá, bateu certinho. A última mamada dela foi pouco antes da live, e aí eu consegui ordenhar leite. É uma cascata de eventos positivos que vai te levando assim. Quando eu não consegui ordenhar, hoje eu já consegui ordenhar, e quando eu consegui ordenhar uma quantidade boa, aquilo foi uma empolgação que eu queria, nossa, deixa eu ir mais, deixa eu esvaziar mais e tudo e tal. Então, foram vários eventos positivos que foram me levando, assim, já consegui amamentar, já vai isso foi positivo, então vamos embora e tal. Que bom. Ela descansando um pouquinho, eu já me ajeitei, já tô indo para live, não sei o quê. Tá muito leve, tá muito bom. Tô me impressionando muito, tô muito bem, graças a Deus. Muito bom. Dalila, eu queria falar para as pessoas, né, finalizando a live, assim, que você acabou de falar um dos pontos cruciais para um pós-parto, assim. Tá todo mundo muito impressionado, obviamente tem muito poucos dias, né? Você ainda vai viver o pós-parto, ainda é longo, a caminhada é longa, né? Mas esses primeiros dias que você está vivendo, essa primeira semana, assim, você está muito bem, né? E um dos pontos importantes, né, para todas as mulheres, né, é a preocupação, né, de uma rede de apoio, né? O cuidado, principalmente no momento de pandemia, como viver esse cuidado durante a pandemia, né, com a ausência da família, com a ausência dos amigos, né? E, obviamente, você ainda, uma mulher que mora em Belo Horizonte, mas que tem uma origem em outro estado, onde a sua família está distante também, né? Então, obviamente, a presença da sua mãe, que coincidentemente é a minha mãe, então, a melhor cozinheira que eu já conheci na minha vida, então isso aí você já está passando muito bem, né? Então, a mamãe teve 3 filhos, está aí com você, na sua casa, poder ter chegado e estar com você para cuidar de você, isso é muito importante. Um marido muito preparado, assim, foi muito claro ver o tamanho que o Rafael adquiriu ali durante o trabalho de parto e nas primeiras horas, nos primeiros dias, quando eu vou aí.
Então, assim, a importância do marido, da rede de apoio, né? E, obviamente, você não tem a família Magione aqui, mas você tem a família Instituto Nascer, né? Obviamente, você está tendo uma conexão com todos os profissionais do Instituto ligados ao puerpério. Pô, isso dá uma tranquilidade enorme, né? Você tem uma Aninha como amiga, você tem uma Ana que foi na sua casa, você tem a Giovana. Claro que isso, né, traz esse olhar de tranquilidade que você está vivendo, né? Porque uma das grandes falhas que a sociedade moderna tem é abandonar as mulheres no pós-parto. As mulheres se sentirem sozinhas, se sentirem abandonadas para cuidar de um filho. E para finalizar essa live, eu vou ler um texto, vou tentar ler um texto aqui, vou ler um pouquinho de lado, do pediatra Daniel Becker, carioca, um colega a quem a gente tem um respeito muito grande, e tem um texto dele, que é um texto enorme, mas eu vou ler um fragmento desse texto que sintetiza muito isso que a gente está falando. A importância da rede de apoio, a importância de você se sentir amparada. As mulheres do Instituto, elas se sentem parte da nossa família, e isso quase sempre traz uma tranquilidade maior, sabendo que tem uma equipe multiprofissional, tanto no pré-natal quanto no parto, e também no pós-parto, né? Então, as famílias que passam por um cuidado multiprofissional se sentem mais seguras, né? Então, eu vou ler aqui para você, eu acho que você talvez já conheça esse texto, eu já leio esse texto no curso que eu falo sobre o papel do pai no pré-natal, parto e pós-parto, que eu acho que vai ser a última terça-feira de janeiro, perto do meu aniversário, esse curso no Instituto, mas eu vou ler para você. Nasce um bebê no Xingu, todas as mulheres da Oca se mobilizam. A mãe está cercada de cuidado e apoio. Nasce um bebê no sertão de Minas Gerais, a avó, a bisavó, as tias, as primas cercam a mãe de cuidado. Nasce um bebê numa aldeia africana, numa tribo no Maui, numa cidadezinha do interior da Tailândia, ou na Polônia ou na Inglaterra. A cena se repete. Na favela da Zona Norte, as vizinhas e a tia que moram na laje de cima encarregam-se de ajudar. E nas mansões dos jardins? Não são mais avós, nem as vizinhas, nem as tias. São duas babás, uma enfermeira, uma faxineira, o motorista e o segurança. Nasce um bebê em Copacabana, no apartamento 1104, a avó está trabalhando em tempo integral, o pai só tem 5 dias de licença paternidade, a vizinha dos 1103 não só não ajuda, como reclama do choro noturno, e a empregada diz que só ganha para cuidar da casa. Ajudar à noite, nem pensar. E aí temos, então, um fascinante fenômeno social, onde a única mulher do planeta que é deixada para cuidar de um bebê sem nenhuma ajuda e é da classe média urbana ocidental. Pior, ela acha que vai conseguir, né? Então, acho lindo esse texto do Daniel para esse momento que você está vivendo, né? E para todas as mulheres que estão vivendo esse momento que você está vivendo, dentro de uma pandemia, né? Isolado às vezes das famílias. Hoje em dia existe a tecnologia. Hoje em dia a sua mãe, se ela não estivesse aqui, ela poderia ver você dar o primeiro banho na Aurora. Hoje tem FaceTime, hoje tem ligações de vídeo, né? Hoje nós conseguimos falar com 3, 4 amigas numa única ligação, né? Então a gente usar a tecnologia a nosso favor. Hoje eu estou dando um presente para toda a nossa família, tanto do Instituto Nascer quanto para a nossa família Magione, que é poder te ver e te ver bem, te ver feliz, né? Te ver conversando, né? Então, acho que o grande recado, principalmente para mulheres que estão vivendo o que você está vivendo, é isso, né? Cuide de uma rede de apoio, seja presencial ou virtual, né? Mas tenha isso próximo de você, né? Então, que as famílias entendam que a mulher no pós-parto, hoje cedo eu mandei uma mensagem para você, para o seu marido e para a sua mãe, que no caso é a minha mãe, falando da importância de resguardar, de cuidar de você, para que você sinta bem, sinta feliz, se alimente bem, durma adequadamente dentro do possível, né? Porque a capacidade natural de cuidar bem da Aurora,
de cuidar com afeto e com carinho, ela vai se desenrolando de forma muito natural, né? Eu sempre digo que as mulheres mais bem cuidadas pela família e principalmente pelos maridos, elas cuidam melhores dos bebês. É um reflexo espelho. A mulher que é menos cuidada, ela cuida menos. E a mulher que é mais cuidada pela família, cuida mais do seu bebê. Então é isso que eu desejo para você. Muitas alegrias. Desculpe ter tirado você do pós-parto. Deixa eu chamar o responsável por isso aqui, tá muito bem. Vem cá. Vem cá, senta aqui. Ele tá aqui pertinho de mim. Não tem problema, não tem nada desarrumado. Pode tirar aqui, ó. Ei, esse é o responsável por estar tudo muito bem. Que bom, muito bom. Parabéns. Parabéns, Rafael. Acabei de falar aqui da sua importância, do tamanho que eu vi você crescendo ali no parto. E, obviamente, o que a Carmosita, uma famosa enfermeira de aleitamento que trabalhou com a gente, falava, né, que no Instituto a gente fabrica pais de um nível mais elevado assim, de conexão com os filhos e com a família, e isso é uma honra para a gente. Você, mais um desses, né, que certamente foi tocado ali por tudo que você aprendeu. Tá bom? Olha lá. Muito mais jovens tudo aí que a Dalila falou realmente pra gente. Que bom. Muito bom. Então, beijo para vocês. Vai dormir, vai descansar, que se a Aurora acordar a noite inteira, né, já viu, né? Não, eu já fiz a minha ordenha, eu já estou feliz da vida. Nossa, consegui. Não, estou muito bem. Foi por volta de umas 6 horas, eu sentei e falei, vou tentar fazer, que eu não estava conseguindo. Nossa Senhora, o Rafael estava deitado, eu saí correndo, falei, amor, olha o tanto que eu consegui. Mandei, tirei foto para a Giovana ficou toda feliz. Então, você está bem, você está feliz. Isso facilita, né, a descida do leite, menos adrenalina, mais ocitocina, esse beijo, esse carinho que você recebeu de várias pessoas. Hoje, tenha certeza, a sua mama vai bombar essa noite, porque você está com a cara de feliz, você recebeu muito carinho, muito amor de todos nós, e isso certamente influencia no desenvolvimento de uma boa lactação, tá? Parabéns para vocês, foi ótimo. Obrigada, beijo. Obrigada, tchau, gente. Tchau.